Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar nossa aula de hoje, aula 4. Vamos estudar o movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Esse tipo de movimento é um dos movimentos mais importantes da cinemática, tá? Juntamente com o movimento retilíneo uniforme, e ele tenta descrever um pouco mais a realidade, tá? Porque nos movimentos que nós vemos na natureza, nem sempre nós vamos encontrar movimentos onde a velocidade é constante, tá bom? Para vocês saberem a importância desse tipo de movimento, vocês sabiam que o nosso corpo ele possui um acelerômetro, ou seja, nós não conseguimos distinguir variações de velocidade, mas nós conseguimos distinguir variações de aceleração, tá? Então, se você estiver numa sala fechada, você não consegue dizer se você está em movimento ou parado, no movimento uniforme ou em repouso, tá? Contudo, nós conseguimos detectar variações de aceleração. Isso acontece por conta aqui do nosso sistema auditivo, tá? Então, que ele tem um, um órgão aqui específico responsável por detectar essas variações de aceleração, tá bom? Só uma curiosidade para vocês. Bom, mas sem mais delongas, na aula de hoje nós vamos ver um novo conceito que é a aceleração, tá? Nós vimos na aula passada que a velocidade é a taxa temporal da variação do espaço, tá? É o espaço em função do tempo, tá? A variação temporal. Aqui a gente vai abranger um pouco mais é, a fundo esse conceito, porque em algumas situações a própria velocidade ela muda. Então, nós vamos definir um conceito aqui que é a aceleração. A aceleração, então, é a taxa de variação temporal da velocidade. E de forma igual ao que a gente viu lá para a velocidade, a gente pode ter um tipo de aceleração escalar média, onde eu pego o trecho inteiro, tá? Um período genérico, faço a variação aqui da velocidade em função do tempo, num ponto inicial, um ponto final qualquer, tá? Do trecho. Então aqui eu vou ter não a aceleração específica daquele instante, mas uma aceleração média, tá? Do objeto em torno da sua trajetória, tá? Mas nós podemos também pegar a aceleração escalar instantânea, que é quando você registra no instante, tá? Lembra que a velocidade média é a velocidade num trecho qualquer, instante final e inicial. A velocidade instantânea é aquela detectada pelo radar, é no instante que o carro passa sobre um determinado trecho. Aqui é de forma semelhante, tá? A aceleração escalar média, eu pego o trecho inicial e final, vejo mais ou menos qual foi a aceleração do objeto. A aceleração instantânea é no instante que eu estou medindo. Então, como que eu faço isso? Eu pego intervalos de tempo cada vez menores, tá? Mas veja, como nós vamos investigar bastante movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV, esses dois termos aqui eles vão ser iguais, tá? Então a gente não vai ter muita distinção entre eles. Aqui outro ponto importante que confunde muito o aluno é a unidade de medida. A unidade de medida mais convencional para aceleração é metros por segundo ao quadrado, tá? É, em, na grande parte dos movimentos vocês vão ver essa unidade. Raras exceções vai aparecer como quilômetro por hora ao quadrado ou ainda quilômetro por hora por segundo, tá? Mas são exceções. Na maioria das vezes vai estar em metros por segundo ao quadrado. E é muito importante você não confundir com a unidade de velocidade, que é metros por segundo, tá? Porque são dois conceitos totalmente diferentes, velocidade e aceleração, tá? E se você erra a unidade, praticamente aí eu vou estar entendendo que você calculou outra coisa, tá? Então, muito cuidado com as unidades de medida, tá? E aí, agora, nós podemos classificar os movimentos em termos de variação de velocidade e aceleração, tá? Então, nós vamos chamar o movimento de acelerado se o módulo da velocidade estiver aumentando, ou seja, a aceleração é positiva e o módulo da velocidade aumenta, mas cuidado aqui, eu estou falando de módulo, então significa que o valor da velocidade está aumentando, então o carro ele pode estar indo cada vez mais rápido para frente ou cada vez mais rápido para trás, tá? Aí eu vou chamar de movimento retardado quando o módulo da velocidade estiver diminuindo. É como se você estivesse apertando o freio do seu automóvel. Então, você está indo cada vez mais devagar para frente ou cada vez mais devagar para trás, tá? E aqui está um quadro abrangendo também os conceitos de velocidade. Então, veja, uma velocidade positiva, você está com um movimento progressivo, indo para frente.
Só que você pode estar pisando no acelerador ou pisando no freio. Então, eu posso ter um movimento progressivo acelerado ou progressivo retardado, tá? É da mesma forma, vamos colocar aqui como se estivesse dando ré. Eu vou estar com o movimento retrógrado, porque eu vou estar indo com sentido negativo, né, da velocidade. Eu posso estar acelerando ou freando. Então, eu vou ter um movimento retrógrado acelerado ou um movimento retrógrado retardado, ok? Então, aqui são as classificações que nós podemos fazer do movimento. Bom, agora vamos investigar a parte que nos toca nessa disciplina, né, nessa aula, que é o movimento retilíneo uniformemente variado. Vocês vão ver essa sigla aparecendo bastante vezes, que é o MRUV, tá? Então, qual que é a característica aqui? É um movimento mais simples com aceleração, ou seja, a aceleração é constante, ela é uma só ao longo de todo o movimento. Então, aquele conceito de aceleração média instantânea, ela perde seu valor porque agora é tudo igual, vai ser o mesmo valor, tá? Agora aqui, da mesma forma que nós fizemos com o MRU, nós vamos calcular as funções horárias. Só que aqui é diferente, porque lá no movimento retilíneo uniforme, a velocidade era constante. A única coisa que iria ser alterada era a posição do objeto, em função do tempo. Então, nós tínhamos somente uma equação horária, que era do espaço. Aqui é diferente, porque além do espaço ele estar sendo alterado no tempo, a velocidade também muda no tempo, tá? Então, nós teremos duas funções horárias, uma da velocidade e uma da posição, do espaço, tá? A mais simples é a função horária da velocidade, porque a gente consegue tirar ela a partir da definição de aceleração média. Então, veja, eu agora não vou chamar de média, né? Vou chamar só de Azinho, porque as duas são iguais, tá? Com instantânea e média. Mas o Azinho vai ser, então, ΔV sobre ΔT. O ΔV, então, é a velocidade final, né? Num instante qualquer, menos a velocidade inicial do movimento. Então, essa eu vou chamar de V0, essa é uma constante. Dividido por um tempo genérico T, menos o início de cronometrar o movimento, que geralmente nós começamos a cronometrar no zero, tá? Então, aqui eu vou partir dessa definição, agora eu só vou isolar essa velocidade V, que é a minha variável, tá? Dependente. Eu vou ter essa função horária aqui. E aí eu chamo a atenção para vocês prestarem muita atenção nela, porque, veja, a velocidade, então, da partícula em qualquer instante seria o nosso variável y, né? Vai ser igual à velocidade inicial, que é um número, tá? É uma constante, mais aceleração, que também é um número, vai ser uma constante, tá? Vezes o tempo. E esse tempo é aquela variável independente que a gente chama de x, tá? Então, nós temos uma função y em função de x, v em função de t, tá bom? E outra coisa para tomar cuidado aqui é que as unidades têm que estarem conversando entre si. Então, a velocidade ela vai estar tem que estar em metros por segundo, que aí você vai conseguir ter uma aceleração em metros por segundo ao quadrado, e também o tempo ele tem que estar em segundos. Então, se o exercício te der um tempo em horas e a velocidade em metros por segundo, a minha sugestão é você sempre trabalhar no sistema internacional com essas unidades, porque aí não tem erro, tá? Mas como eu falei, aqui nós vamos ter duas funções horárias. Então, nós precisamos encontrar a função horária da posição. Nós fazemos isso por um método bem engenhoso, tá? Que aí vocês vão ver melhor na aula de análise gráfica, mas é a partir do gráfico. A função horária da velocidade é uma função de primeiro grau, então é uma reta. Essa linha vermelha aqui representa, então, a, a reta da função v em função de t, tá? Então, temos aqui o tempo inicial, o tempo final, tal. Aqui eu só dividi em duas áreas diferentes, só para ficar mais fácil de observar. Lá na aula de análise gráfica, nós vamos ver que se eu calcular a área embaixo dessa linha vermelha, né, eu vou conseguir saber quanto que o espaço que o móvel andou nesse regime de tempo, tá? Então, o meu desafio aqui é encontrar essa área, porque essa área vai ser exatamente o ΔS, tá? A variação de espaço, e a partir disso eu consigo encontrar, então, a função horária da posição. Vamos analisar melhor. Então, alguns conceitos preliminares. Eu vou chamar de ΔV, então, essa diferença aqui da velocidade final menos a inicial, tá? E lá pela a função horária da velocidade, nós sabemos que essa diferença vai ser AT, aceleração vezes o tempo. Isso daqui veio da função horária da velocidade, tá? Que nós vimos no slide anterior. Outra definição, o ΔT
vai ser então essa diferença, né, TF menos T0, só que o T0 vai ser o início de cronometrar o tempo, e aqui a gente vai assumir como o início no zero, tá? Então, eu só vou ter uma variável T aqui, tá? Agora sim, vamos calcular então primeiro a área desse triângulo aqui. Se vocês lembrarem lá da geometria, a área do triângulo, então, vai ser base vezes a altura dividida por 2. A altura desse triângulo aqui é o ΔV, tá? E a base desse triângulo vai ser ΔT. E eu divido por 2 porque é um triângulo, tá? Então, o ΔV eu sei que é AT, o ΔT vai ser Tzinho, e aí divido por 2. Então, a área 1 vai ser meio de AT ao quadrado, tá? Lembrando que o A é a aceleração, tá? E vejam que por onde que entra esse meio, tá? É por causa da área do triângulo. Agora, a área 2 vai ser um retângulo, né? Então, é base vezes altura. A altura disso daqui é Vzinho, V0, né? E a base vai ser ΔT. E aí o ΔT vai ser somente Tzinho, então eu vou ter V0 vezes T. E aí, veja, quando eu somo essas duas áreas, eu vou ter a variação de espaço, né? Então, a variação de espaço, que é S menos S0, o S0 é a posição inicial da partícula, é uma constante, é um número, e o S agora ele vai ser minha variável dependente, vai ser meu Y, tá? Então, quando eu fizer o ΔS, é a soma das duas áreas. Então, eu vou chegar, então, na famosa equação da posição em função do tempo. Então, vamos analisar com calma isso daqui. Isso daqui geralmente eles chamam de sorvetão, tá? Mas veja, a posição S, que é uma variável, é o nosso Y, tá? Vai ser igual à posição inicial da partícula, que é um número, uma constante, mais a velocidade inicial, que também vai ser uma constante, é um número, vezes o t, esse é minha variável independente, que é o x, tá? Mais meio vezes a aceleração vezes o t ao quadrado. E a aceleração também vai ser um número constante, tá? Veja que curioso. Em situações onde a aceleração é nula, eu retorno ao movimento retilíneo uniforme, ao MRU. E essa função horária aqui, esse termo da aceleração, ele vai se cancelar, eu vou ter novamente a função horária do MRU, tá? Então, aqui no MRUV, vocês vão ter que trabalhar com essa equação horária da posição em função do tempo e da velocidade em função do tempo, tá bom? E aí, como é uma função quadrática, né, da posição, aí não tem como, tá? Vocês aprenderam lá em matemática. Em alguns casos, eu vou ter que igualar a zero, e para encontrar as raízes de uma função quadrática, eu tenho que recorrer à Bhaskara, tá? Só relembrando aqui, então, Bhaskara a gente aplica quando nós temos uma função desse tipo aqui, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. O azinho é só um número, tá? Aqui na matemática, ele vai estar multiplicando o termo quadrático. O Bzinho ele vai estar multiplicando o termo linear, x. E o Czinho ele vai estar sozinho, tá? E lembrar também que Bhaskara, né? Aqui na raiz eu vou ter o delta, que às vezes eu chamo de delta, que vai ser o Bzinho ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Tentem prestar atenção nos índices A, B, C e onde eles estão localizados. O Bzinho, então, vai estar ao quadrado, esse termo. O A vai ser esse termo e o C está sozinho. E para encontrar as raízes, então, eu tenho que fazer menos Bzinho, mais ou menos raiz desse delta dividido por 2 vezes A, tá? Aqui eu vou ter duas soluções, porque geralmente a função de uma equação do segundo grau é uma parábola, tá? Então ele vai cortar o eixo x, onde y é igual a zero, em dois pontos distintos, tá? Na maioria dos casos. Então é por isso que eu vou ter um mais ou menos, ou seja, dois valores, tá? Já chama atenção que isso daqui é na matemática. Na física, a nossa variável x, né, vai ser o t, o tempo. Já adianto para vocês que muitas vezes eu vou ter duas raízes, dois valores de tempo, um deles pode ser negativo. Valores de tempo negativos, na nossa aqui física clássica, ele não vai ter significância, tá? Porque a gente vai começar a cronometrar o tempo em zero, tá? Então a gente simplesmente vai descartar valores de tempo negativo, só vamos ficar com a raiz positiva. Depois nós vamos ver um exemplo para esse caso, tá? Mas só para comparar alguns valores aqui de acelerações que nós encontramos no mundo, tá? A queda livre de um corpo, nós chamamos de aceleração da gravidade, nós aproximamos para 10 metros por segundo ao quadrado. Na verdade, o valor é 9,1 em alguns quebrados, para ser mais exato, mas
Na parte vestibular, geralmente eles aproximam para 10, tá? Um guepardo, ele corre em uma aceleração máxima, né, de 36 km por hora por segundo. Se depois vocês fizerem a transformação, verão que isso daqui é uma aceleração até para seres vivos muito elevada, porque o guepardo eu acho que é um dos animais terrestres se eu não me engano, é o que tem maior aceleração, tá? Outra coisa, os dragsters. O dragsters é isso daqui, ó. São aqueles carros de corrida de arranque, tá? Então, são os que têm maior aceleração de arranque. Então, eles conseguem atingir 32,7 metros por segundo ao quadrado. Geralmente, nós vamos ver nas aulas de movimento circular, mas geralmente é muito útil você expressar valores de aceleração em termos de G, tá? Então você vê que esse dragster ele assume aí uma aceleração mais de 3 vezes G, tá? Mais de 3 vezes a variação da aceleração da gravidade, tá? E a Ferrari, né, que é um dos carros mais rápidos esportivos, tá? Aqui não é de arranque, mas é de uso comum em estradas, tá? Ele alcança 7,7 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Agora vamos fazer alguns exemplos. Aqui é um conteúdo muito importante, então eu selecionei uma seleção aqui, alguns exemplos, tá? Para vocês. Em um anúncio de um certo tipo de automóvel, afirma-se que o veículo partindo do repouso, então a velocidade dele é igual a zero, tá? Inicial, atinge a velocidade de 108 km por hora em 8 segundos. Ele quer saber qual a aceleração média desse automóvel, tá? Primeiro de tudo, como eu falei, tomar cuidado com as unidades de medida, então eu preciso transformar essa velocidade é, em metros por segundo. Então, lá das aulas de cinemática, vocês viram que eu divido por 3,6. Isso vai me dar 30 metros por segundo, tá? Para encontrar, então, a aceleração média, eu vou fazer ΔV sobre ΔT. O ΔV, então, é a velocidade final menos a inicial. E a inicial é a repouso, que é zero, tá? Nesse período de tempo, de 0 a 8 segundos. Fazendo a continha, então, eu tenho que o valor de 3,75 metros por segundo ao quadrado, porque eu estou calculando aceleração e não velocidade. Tá bom? Então, cuidado com as unidades de medida. Agora, passando para um outro exemplo. Um corpo nas proximidades da Terra cai com aceleração constante de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Desprezada a resistência do ar, supondo que tenha a partir do repouso, ele quer saber a velocidade nos instantes 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Tá? Veja, eu vou usar a mesma definição de aceleração média. Agora, o ΔV, então, vai ser zero, que ele vai estar em repouso, né, inicial, menos uma velocidade final aqui no instante de t genérico, t, tá? Eu só vou escrever isso daqui em termos de v, né? Então vai ficar vzinho igual a vezes t, e agora eu vou fazer as contas. A aceleração é 9,8, e agora eu vou considerar o tempo valendo 1 segundo. Então, depois de 1 segundo, a velocidade do objeto é 9,8 metros por segundo. E nos outros tempos, veja que o MRUV, a velocidade vai aumentando gradativamente. Então, em 2 segundos eu vou ter 19,6, depois 29,4, 39,2, até chegar em 49 metros por segundo em 5 segundos, tá? Essa é uma característica do MRUV, então, em intervalos de tempos iguais, a velocidade vai variando igualmente, tá bom? Um outro exemplo aqui, no movimento, a velocidade escalar do móvel varia em função do tempo, de acordo com os valores apresentados na tabela. O sinal da velocidade indica o sentido do movimento segundo uma orientação da trajetória. Então, eu quero saber se o movimento é uniforme ou variado, a velocidade escalar do móvel em 0 segundos, se o movimento é acelerado ou retardado nesses intervalos de tempo e a aceleração escalar média. Tá? E aqui está a tabela. Veja que a velocidade muda em função do tempo. Então, a primeira pergunta, o movimento é uniforme ou variado? Como a velocidade muda, o movimento é variado, tá? Ele pode ser uniformemente ou não variado, mas ele é variado. Ele não é um MRU, ele não é um movimento retilíneo uniforme, tá? Ele é um movimento uniformemente variado, tá? Ou ele pode ser somente variado. Depois, na letra B, eu quero saber a velocidade escalar do móvel no instante inicial. Então, aqui da tabela fica claro, né? Enquanto t igual a zero, a velocidade vale 10 metros por segundo. Cuidado aqui que é importante o sinal, tá? É mais 10 porque ele está indo na direção progressiva.
Aí na letra C eu quero saber se o movimento é acelerado ou retardado nesses intervalos de tempo. Aí, vejam, em 0 e 4, a velocidade vai diminuindo, então o movimento é retardado, conforme a gente viu, né? É como se o carro estivesse freando. E aí, em 6 e 8, veja que a velocidade ela começa a aumentar. Tudo bem que ela vai se tornando mais negativa, mas o número ele começa a aumentar. Então, de 6 a 8, o movimento é acelerado, tá bom? O movimento ele vai ser acelerado, mas ele vai ter que ser retrógrado porque o valor é negativo, tá? Mas ele é acelerado. Aí na letra D, eu quero saber a aceleração média nesses intervalos de tempo. De 0 a 2, de 3 a 5 e de 4 a 7, tá? Então vejam, aqui no primeiro intervalo, né, de 0 a 2, eu vou pegar então aquela definição de aceleração média, eu vou pegar a velocidade final, né, em 2 segundos, então o final é 6 e a inicial é 10, então vai ficar 6 menos 10. Vejam a ordem aqui como que é importante, tá? Então, o final é o tempo de 2 segundos. Então, eu peguei como 6 a final. A inicial é 10, tá? E aí o tempo também, tempo final menos o tempo inicial, que é zero, tá? Fazendo as contas, eu vou chegar em menos 2 metros por segundo ao quadrado. O negativo aqui é importante, tá? Vejam como na conta eu sempre coloco o final menos o inicial, tá? Porque se você confundir e inverter, isso daqui vai mudar o sinal da aceleração e aí você vai considerar o movimento como sendo acelerado e dependendo aqui a resposta vai estar errada, tá? Então muito cuidado, é final menos o inicial, tá? Se eu fizer isso para os outros intervalos de tempo, eu vou ter resultados semelhantes, tá? É sempre menos 2 metros por segundo ao quadrado. Isso daqui mostra que o movimento ele é um MRUV, um movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Porque a aceleração é sempre constante ao longo de todo o movimento, ok? Vamos para um próximo exemplo, então. É dada a função V igual a 12 menos 2t, na qual t é medida em segundos e V em metros. Eu quero saber a velocidade inicial e a aceleração escalar do movimento. Quero saber se ele é acelerado ou retardado nesses dois intervalos de tempo e quero saber se há mudança de sentido quando ele acontece, tá? Aqui é importante, isso daqui é a função horária da velocidade que a gente viu na aula de hoje, tá? Aqui é o V0 e aqui é a aceleração. Então, só olhando o gráfico, eu já consigo saber qual que é a velocidade inicial e a aceleração, tá? Puramente por comparação. Esse termo aqui que está sozinho vai ser a velocidade inicial, então vai ser 12 metros por segundo. Esse termo aqui que está multiplicando o t, ele vai ser a aceleração, que é menos 2 metros por segundo ao quadrado. Veja que o sinal ele vem aqui, tá? Então, isso aqui é muito importante vocês saberem identificar esses parâmetros somente olhando pela função horária, ok? Bom, aí eu quero saber se ele é acelerado ou retardado. Em 2 segundos, agora eu vou colocar o valor 2 segundos aqui, eu vou ter uma velocidade de 8. Então, pensem comigo, no instante inicial ele foi de 12 para 8 em 2 segundos. Então, ele diminuiu a velocidade, o movimento vai ser retardado. Agora, considerando em 8. Em 8 segundos, ele já vai estar com uma velocidade de menos 4, tá? Então, daqui em diante, a velocidade vai ser cada vez mais negativa, ou seja, o movimento ele vai ser acelerado. Então, veja que em dois períodos de tempo diferentes, eu tenho dois tipos de movimento, tá? Novamente, na aula de análise gráfica, vocês vão ver no gráfico onde que eu represento essas mudanças de classificação de movimento, tá? E aí eu quero saber quando que há uma mudança no sentido. E aí vai ocorrer porque ele foi de 12 e até menos 4 quando eu tiver um tempo aí de 8 segundos. Então, em algum momento, ele mudou seu sentido. Ele estava indo para frente, aí ele virou e começou a voltar para trás, tá? Aí acontece, quando ele muda de movimento, aqui é importante vocês gravarem, tá? Mudança de sentido e movimento implica que a velocidade ela vai ser zero em algum momento, tá? Então, ela vai ser zero exatamente quando ele mudar de sentido. Então, eu vou colocar nessa função horária aqui o v valendo zero, porque é um instante que ele vai mudar de sentido. E aí, fazendo as contas, né? Eu só coloquei aqui o v valendo zero, eu vou encontrar o tempo
que vai ser de 6 segundos. Então, em 6 segundos ele começou a diminuir sua velocidade, em 6 segundos ele parou e aí ele começou a fazer o sentido contrário, tá bom? Próximo exemplo, então, é dado um movimento cujo espaço medido na trajetória em metros a partir da origem, aí ele dá a função horária aqui, tá? Aí o que ele quer saber? O tipo de movimento, o espaço, a velocidade inicial e a aceleração escalar, a função horária da velocidade e se o móvel muda de sentido, determinar o espaço nesse instante, tá? Aí, vejam, isso daqui é aquela famosa fórmula do sorvetão que a gente viu hoje. Então, o movimento é retilíneo uniformemente variado, é um MRUV. Sempre quando eu tiver esse tipo de função, eu vou ter um MRUV, tá? Aí na letra B, para eu calcular o espaço, a velocidade inicial e a aceleração, eu só comparo com a função horária do MRUV. Lembrem que quem está sozinho aqui é a posição inicial, então a posição inicial dele é 10 metros. Quem está multiplicando o termo linear t é a velocidade inicial. Então, a velocidade inicial é menos 2 metros por segundo. Reparem que aqui ele segue o sinal, tá? Eu não vou colocar somente 2 positivo, porque eu tenho que colocar o sinal junto, tá? E a aceleração, ó, veja que esse termo quadrático é a vezes t ao quadrado dividido por 2. Eu tenho t ao quadrado, eu tenho dividido por 2 aqui. O que falta é a aceleração. Quando é assim, eu só tenho o número 1 multiplicado isso aqui. Então, a aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado, tá? Cuidado com as unidades, tá? Para não confundir. Então, continuando, agora eu quero, a partir dessa função aqui, eu quero escrever a função horária da velocidade. Lembra que é V igual a V0 mais AT. O V0 eu tenho aqui e o A eu tenho aqui. Então, a partir dessas informações, eu consigo escrever a função horária da velocidade como menos 2 mais t, tá? Isso é uma coisa muito importante que vocês têm que pegar o jeito, tá? Isso aqui é crucial para esse tipo de movimento. E na letra C, eu quero saber se o móvel muda de sentido, tá? E em que instante. Quando ele muda de sentido, novamente, né, a velocidade é zero, então, colocando na função horária da velocidade, eu chego que o instante é 2 segundos, ok? Aí, vamos ver agora o outro exemplo. Um móvel descreve um movimento uniformemente variado, uma trajetória retilínea, e aí a função horária é desse tipo aqui, tá? Aí também aqui é um MRUV, tá? Aí, novamente, eu quero a função horária da velocidade, eu quero saber o instante que o móvel passa pela origem, tá? Veja, para eu escrever a função da velocidade, novamente, eu vou precisar da velocidade inicial, que está aqui, né? Que é esse termo aqui, que é o 3. Lembra que a velocidade inicial é o que multiplica o t. Só que aqui tem uma pegadinha que muitos estudantes confundem, que é para calcular a aceleração, tá? Lembra que lá na fórmula lá do sorvetão, o termo aqui é meio de at ao quadrado. O t ao quadrado eu tenho, mas eu não tenho o termo dividido por 2. Então, o que quer dizer isso aqui? Quer dizer que esse menos 2 aqui, ó, ele significa aquele termo de a sobre 2. Tá? Que está faltando aqui um a sobre 2 vezes t ao quadrado. Tá? Então, o que eu faço nesse caso? Eu vou igualar esse menos 2 com o termo que falta, que é a sobre 2. E a partir disso, eu consigo chegar que a aceleração é menos 4 metros por segundo ao quadrado. Por que isso daqui é uma pegadinha? Porque muitos estudantes, eles colocam direto aqui que a aceleração vai valer menos 2, tá? Mas tem que lembrar que tem um termo dividido por 2 aqui. Então é por isso que a aceleração é menos 4 e não menos 2, tá? Muito cuidado e tome cuidado com isso, tá? Bom, a partir disso eu tenho então a velocidade inicial, eu tenho a aceleração, eu consigo calcular a função horária da velocidade. Então vai ser 3 menos 4t, tá? Agora eu quero saber o instante que o móvel passa pela origem. Veja, para ele mudar de sentido, sempre quando ouvirem essa expressão mudar de sentido, a velocidade, o v é igual a zero. Mas quando vocês escutarem a expressão origem dos espaços, aí quem que você vai igualar a zero é o s, tá? Porque é quando ele está na origem. Agora eu vou igualar a zero essa função horária, e aí vocês vão reconhecer que isso daqui é uma função do segundo grau. Para encontrar a raiz, ou o tempo que isso daqui ele vai passar pela origem, aí eu tenho que recorrer à Bhaskara, aí não tem para onde correr, tá? Aí Bhaskara, né, aquele termo delta, então,
Aqui eu vou chamar a atenção para vocês, ó, o termo A lá de Bhaskara é o número que multiplica o t ao quadrado. Então é menos 2. O termo B é o número que multiplica o termo linear, que é 3. E o termo C vai ser o sozinho número, é 9, tá? Então o delta vai ser B ao quadrado menos 4AC. O B ao quadrado é o 3, o Azinho é o menos 2 e o C é o 9, tá? Veja que o sinal ele vai junto aqui na equação. Fazendo isso, eu encontro que o delta vai valer 81. Aí eu vou jogar novamente lá na expressão de Bhaskara, tá? Eu vou aqui ter. Lá eu chamei de x, agora aqui eu vou dar um significado físico, né? Que eu vou chamar de t. Então vai ser menos bzinho, né? Mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Vou eu colocar os valores, né? Vou ficar com essa equação. Aí eu vou dividir essa expressão em duas, uma com termo positivo e uma com termo negativo. Fazendo as contas, eu vou chegar aqui, uma das raízes é menos 1,5 segundos, a outra é 3 segundos. Como eu falei, o tempo negativo para a gente aqui na física clássica não vai ter significado físico, então eu desconsidero. Então a resposta aqui é somente a raiz positiva, que é 3 segundos, tá? Se eu tivesse duas raízes positivas, então a resposta seria os dois valores, tá? Mas como aqui só uma é positiva, então eu só fico com ela, 3 segundos, tá bom? Bom, gente, a aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham entendido, tá? É... Fiquem, então fiquem com essa aula de hoje, tá? Na próxima aula nós veremos então um pouco da equação de Torricelli. Abraço a todos, tchau, tchau.